Eles contaram para você que Judas foi o maior traidor da história. Um homem que caminhou ao lado de Jesus, comeu do mesmo pão, ouviu suas palavras e, mesmo assim, o entregou. Tudo por 30 moedas. Durante séculos, essa foi a versão repetida, desenhada nos vitrais das igrejas, encenada nos filmes, ensinada nas escolas. Mas, e se eu te dissesse que essa história talvez não seja toda a verdade? Em um canto esquecido do deserto egípcio, quase 2000 anos depois dos passos de Jesus, um manuscrito foi encontrado por acaso. Um texto antigo, frágil, quase desfeito pelo tempo, mas com palavras poderosas o suficiente para virar de cabeça para baixo tudo o que você já ouviu sobre Judas Iscariotes. Não é teoria da conspiração, não é ficção. É um documento real traduzido por estudiosos, revelando um evangelho que a maioria das pessoas nunca leu. Um evangelho que, por algum motivo, ficou escondido durante séculos e que conta uma versão completamente diferente da última ceia, da entrega de Jesus e, principalmente, do papel de Judas. Hoje, a gente vai atravessar os bastidores do tempo e entrar numa história enterrada, polêmica, mas completamente fascinante. E no fim, você decide: Judas foi o vilão da fé ou o escolhido que ninguém entendeu? O manuscrito não foi encontrado por estudiosos, nem por arqueólogos, nem por teólogos. Quem tropeçou nele foi o acaso, ou talvez o destino, numa região remota do Egito, onde o deserto não costuma devolver histórias, mas enterrá-las. Era o início da década de 1970, quando um grupo de saqueadores locais entrou em uma caverna de pedra em busca de artefatos antigos para vender no mercado negro. Lá dentro, o que encontraram parecia, à primeira vista, apenas mais um pedaço do passado. Um volume de papiro, enrolado, ressecado, prestes a se desfazer nas mãos do tempo. Eles não sabiam o que tinham, nem imaginavam o valor, e por muitos anos quase destruíram aquilo sem querer. O manuscrito foi contrabandeado, esquecido, trancado em cofres de banco, levado de um canto a outro como um objeto de valor incerto, enquanto se desintegrava aos poucos. Foi apenas décadas depois que estudiosos finalmente conseguiram acesso ao texto. A essa altura, o material estava frágil, fragmentado, mas ainda legível. E quando começaram a traduzir, as primeiras palavras deixaram todo mundo em silêncio. Aquele documento antigo, escrito em cópita, não era apenas mais um evangelho apócrifo. Era um relato raro, assinado, simbolicamente, por ninguém menos que Judas Iscariotes. Ali começava uma reviravolta que ninguém esperava, porque o texto não apenas trazia Judas como personagem, mas o colocava no centro da missão de Jesus, e não como traidor, como escolhido. Diferente dos evangelhos conhecidos por todo o mundo, como o de Mateus, Marcos, Lucas ou João, o evangelho de Judas não se preocupa com milagres, parábolas ou cronologias. Ele não descreve o nascimento de Jesus, nem fala de curas, nem relata sermões diante de multidões. O que está ali é algo muito mais íntimo, muito mais perturbador. O texto mostra um diálogo direto entre Jesus e Judas, uma conversa que acontece longe dos outros discípulos, e o que Jesus diz nesse evangelho é algo que muda completamente o papel de Judas na história. Jesus diz que os outros apóstolos não entendem nada, que estão presos a uma fé superficial, aos rituais, aos sacrifícios, à adoração de um Deus falso, e que apenas Judas foi capaz de enxergar a verdade. Ele seria o único a compreender o verdadeiro plano. E mais, seria através de Judas que esse plano seria cumprido. Numa das passagens mais impactantes, Jesus olha para ele e afirma que ele irá sacrificar o homem que o reveste. Uma frase misteriosa, mas poderosa. Porque ela indica que Jesus vê o corpo como uma vestimenta, algo que precisa ser deixado para que o espírito possa se libertar. E Judas seria o único capaz de ajudá-lo a cumprir esse destino. Nesse evangelho, Judas não traz Jesus, ele aceita um fardo, ele carrega uma responsabilidade e faz o que ninguém mais teria coragem de fazer. O texto que ficou conhecido como o Evangelho de Judas não foi escrito por Judas Iscariotes. Isso é importante deixar claro. Ele é atribuído a ele, como era comum naquela época, para dar autoridade à mensagem. Mas quem realmente escreveu essas palavras fazia parte de um movimento espiritual diferente do que a maioria das pessoas conhece hoje.
Esse movimento era chamado de gnosticismo. Os gnósticos não estavam interessados em religião como instituição, nem em rituais repetidos. O que eles buscavam era conhecimento interior. Uma espécie de despertar espiritual profundo, uma revelação que libertava a alma do mundo material, que para eles era uma prisão. E nesse universo simbólico, Jesus não era apenas um mestre. Ele era um emissário de um reino muito maior do que o céu descrito nas igrejas. Acredita-se que o Evangelho de Judas tenha sido escrito por volta do século II, ou seja, quase 100 anos depois da morte de Jesus. Não por desconhecimento, mas por diferença de visão, os gnósticos viam a crucificação não como derrota, mas como libertação. E Judas, nessa versão, não é o vilão, é a chave. Eles escreviam para poucos, para quem estava disposto a questionar, a refletir, a ir além do que era dito nos altares. Não era um cristianismo popular, era secreto, simbólico e, por isso mesmo, perigoso. Porque quanto mais liberdade se oferece ao espírito, menos controle se tem sobre ele. Nos primeiros séculos depois da morte de Jesus, o cristianismo ainda era uma colcha de retalhos. Muitos grupos, muitas crenças, muitas interpretações diferentes sobre quem Jesus foi, o que ele quis dizer e o que significava segui-lo. Não existia uma Bíblia como conhecemos hoje. Havia dezenas de evangelhos circulando entre comunidades e cada um contava uma história um pouco diferente da outra. Mas à medida que a igreja foi crescendo, ela começou a fazer escolhas. Escolhas sobre o que seria preservado e o que precisava ser esquecido. Era preciso unificar a mensagem, estabelecer regras, dar uma direção só. E tudo que escapava desse plano foi deixado de lado. O Evangelho de Judas era um desses textos que não podiam sobreviver em um cristianismo institucionalizado. Ele era ousado demais. Colocava os outros discípulos como ignorantes, tirava o peso do pecado de Judas e apresentava um Jesus mais espiritual, quase filosófico, que não falava com multidões, mas com quem ousava perguntar o que ninguém perguntava. Para os líderes da igreja, isso era uma ameaça. Um evangelho assim não era apenas diferente, era perigoso. E como tantos outros textos gnósticos, ele foi combatido, desacreditado, perseguido, até desaparecer. Não foi queimado em praça pública, nem condenado em grandes concílios. Ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. E só voltou à tona quase 2 milênios depois, trazendo consigo uma pergunta incômoda. Quem decide qual parte da fé merece ser contada? Entre as páginas frágeis daquele manuscrito esquecido, está um diálogo que não aparece em nenhum outro evangelho. Não é uma conversa pública, não é um ensinamento aberto, é uma troca privada entre Jesus e Judas, longe dos outros discípulos. E é aí que tudo muda. Jesus diz a Judas que os outros apóstolos vivem na escuridão, que adoram a um Deus errado, que oferecem sacrifícios sem sentido, guiados por um conhecimento incompleto. E então, ele olha para Judas com uma tranquilidade desconcertante. Sorri e revela que ele será o único capaz de ajudá-lo a cumprir seu verdadeiro destino. A frase mais poderosa talvez seja quando Jesus afirma que Judas irá sacrificar o homem que o reveste. Não é uma metáfora religiosa, é quase uma confissão espiritual. Para os gnósticos, o corpo era apenas uma veste, uma camada que cobria o espírito. E a morte de Jesus, nesse contexto, não seria um fracasso, mas uma libertação. Ao entregar Jesus, Judas não estaria o traindo. Estaria libertando aquilo que estava preso dentro dele. Estaria, na verdade, completando uma missão que nenhum outro discípulo compreenderia. Uma missão que exigia coragem e solidão. É um retrato de Judas que ninguém ensinou nas aulas de catequese. Um homem que carrega nas costas um fardo sagrado, que obedece, mesmo sabendo que será odiado, que aceita desaparecer da história como vilão para cumprir o pedido de um mestre que só ele entendeu. Quando o Evangelho de Judas finalmente chegou às mãos dos especialistas, ele já estava muito fragilizado, fragmentado, manchado e com partes faltando. Ainda assim, o que foi possível traduzir deixou arqueólogos, historiadores e teólogos em estado de choque. Aquilo não era apenas um eco perdido da antiguidade, era um testemunho poderoso de que existia, nos primeiros séculos do cristianismo, uma disputa intensa sobre quem era Jesus e qual era o papel real de Judas na sua história. Acredita-se que o texto tenha sido escrito por volta do século II depois de Cristo,
com base em uma tradição oral muito anterior. A linguagem usada é simbólica, carregada de metáforas espirituais, o que gerou debates profundos sobre sua interpretação. Durante muito tempo, algumas passagens foram mal traduzidas. Expressões como espírito sagrado chegaram a ser lidas como demônio, o que distorceu bastante o entendimento inicial. Com o passar dos anos, traduções mais cuidadosas e revisões feitas por especialistas em textos gnósticos trouxeram à tona uma visão mais clara. Não há dúvida de que o texto apresenta uma teologia completamente diferente da que se tornou dominante. Uma teologia onde a redenção não se dá pela obediência a dogmas, mas pela compreensão profunda da alma. Uma fé que não se aprende com os lábios, mas com o silêncio. Estudiosos respeitados como Elaine Pagels e Marvin Meyer se dedicaram a esse evangelho. E embora não exista um consenso sobre todos os detalhes, há uma certeza que ninguém ignora. O evangelho de Judas existe. É antigo, é autêntico e revela uma face do cristianismo que por séculos ficou escondida, não porque era mentira, mas talvez porque era verdade demais para ser aceita. Se o Evangelho de Judas tivesse sido aceito entre os textos sagrados, talvez a história da fé cristã tivesse tomado um caminho bem diferente. Não haveria um traidor amaldiçoado em cada pregação. Judas não seria sinônimo de engano ou ruína. Ele poderia ser lembrado como alguém que, ao contrário do que foi contado, compreendeu profundamente o que Jesus queria. E agiu, mesmo sabendo o peso do silêncio que viria depois. Esse evangelho mostra um Jesus que não precisa de aplauso, nem de seguidores cegos. Mostra um mestre que não busca adoração, mas entendimento. Um Jesus que sorri quando percebe que alguém no meio da multidão finalmente entendeu o que ele estava dizendo, e esse alguém é Judas. O mundo cristão talvez tivesse se formado com menos medo, com menos culpa, com menos punição e mais busca interior, porque o foco desse evangelho nunca foi a condenação de ninguém, nem de Judas, nem de nós. Era o despertar. Mas essa versão nunca chegou aos púlpitos. Foi enterrada, apagada, esquecida, até ser resgatada do pó quase 2000 anos depois. E agora que voltou, ela não exige que você aceite nada. Só que escute. Durante séculos, o nome de Judas foi reduzido a uma sentença. Um ponto final antes mesmo de haver um ponto de interrogação. Ele foi pintado como o rosto da traição, o símbolo da falha moral absoluta. Mas o evangelho que carrega seu nome mostra outro caminho. Um caminho onde Judas não é herói nem vilão. É humano, complexo, contraditório e profundamente necessário. Se o que esse texto diz for verdade, ou mesmo se for apenas uma tentativa de enxergar além, ainda assim ele muda tudo, porque nos obriga a admitir que há mais de uma forma de olhar para a fé, que nem toda luz vem da superfície, que nem todo silêncio é covardia, e que às vezes é preciso carregar o peso da incompreensão para fazer o que precisa ser feito. Talvez Judas tenha sido aquele que entendeu cedo demais, que viu o que os outros ainda não conseguiam ver, e por isso foi deixado para trás na história, para ser odiado com força e lembrado com desprezo. Mas o manuscrito esquecido no deserto contou uma história diferente, uma história que quase ninguém ouviu, e que talvez, no fundo, sempre esteve esperando para ser contada.